Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o nosso jornal. Você que estava aguardando aí para saber as principais informações do dia e os comentários dos nossos comentaristas convidados, Fernando Gessi, Aline Scarelli e Adolfo Padilha. Pois é, estamos aí para trazer as notícias e os comentários. Então, a gente começa com destaque de Fernando Gessi. Bem-vindo, Fernando. Olá, Eudes, olá, Aline, olá a todos que nos acompanham. Vou dar três destaques rapidinhos. Primeiro, a repercussão de ontem, que ainda está acontecendo hoje, com relação ao deputado Daniel Silveira. Segundo destaque, chegamos a 100 milhões de contratação das vacinas da Coronavac para o Brasil. Excelente notícia. E começamos a imunização de mais de 30 mil pessoas na cidade de Serrana. Vamos lá, é um exame aí, é uma análise muito interessante que será feita. Vamos lá, Aline Scarelli, trazendo aí o seu destaque. Vamos lá. Olá, pessoal, saudações a quem está nos acompanhando. Tudo bem, Gessi, Padilha, Eudes? Então, meu destaque é com relação à nossa região, né? O estudo da Faculdade Toledo sobre os índices de preço do mercado da cesta básica mostrou uma ligeira queda, né? De 0,43, pequena queda, só que continuou mostrando uma alta nos produtos de higiene, de limpeza. Então, a gente está pagando ainda muito caro na cesta básica, né? E isso é de assustar, porque não tivemos aumento real do salário mínimo e nem das aposentadorias. Então, como que o pessoal vai comer? Esse é o meu destaque. Muito bem, a primeira notícia de hoje está no jornal Portal Prudentino, na internet. Olha, diretamente expostos aos riscos de possíveis contaminações, profissionais que atuam em necrotérios, cemitérios e funerárias devem ser vacinados contra o coronavírus. A cobrança partiu do vereador Ivan Itamar, do PSB, que vê o grupo excluído do plano estadual de imunização. Vamos lá, Fernando Gessi, como é que você vê essa situação? Olha, eu vejo isso aí da seguinte forma: não tem grupo a ser selecionado, existe um planejamento que foi feito, ele tem que ser seguido. Eu também gostaria que todo mundo saísse em defesa da imunização dos nossos professores, afinal, eu queria parabenizar aqui o Padilha, a Aline, Eudes. Eu também já estou falando há muito tempo que temos que vacinar aí os professores, vacinarmos também o pessoal dos caixa, vacinarmos o pessoal das empresas de transporte, como eu acabei de dizer, ou seja, vacinar todo mundo. Não existe esse negócio, porque está aqui, está lá, não interessa. Tem que foi feito um planejamento dentro aí de uma certa complicação, vamos dizer assim, mas não tem essa não. Vai ter que esperar e paciência, não tem o que fazer não. Eu só acho que alguns grupos poderiam ser vacinados, como for aí o pessoal da saúde e, na sequência, os professores e os idosos. Eu acho que o caminho é esse aí mesmo. Agora, começar a colocar isso, aquele, porque disso, por causa daquilo, eu não vejo o porquê disso aí. Muito bem, vamos lá. A sua opinião, Aline Scarelli. Eu acho uma decisão, uma mobilização do pessoal daqui da nossa cidade, dos vereadores aí da notícia, um pouco temerária, vamos dizer assim, com relação a especificar coveiros e agentes necrotérios. A nossa vontade é que todos sejam imunizados, né? Nós estamos falando aqui há muito tempo que a faixa que deveria ser priorizada são os professores, porque voltou às aulas. E a gente já tem estudo no estado de São Paulo, inclusive, que retorno às aulas gerou mais contaminação. Agora, assim, eles propõem isso e tem um estudo? Alguém falou do índice de contaminação desses agentes? Porque eu tenho bastante dificuldade de identificar a real necessidade sem uma pesquisa, sem um estudo. Por exemplo, aconteceu o óbito, como que esse corpo é trabalhado para partir para o enterro, né? Que eu saiba, não tem contato nenhum, embala, passa até o que eu ouvi falar, né? Passou em sulfilme e não tem mais, fica zero de contato. Então, assim, cadê o estudo para dizer isso? Eu acho é muito simplista, um pouco demagogo e populista trazer isso para ganhar essa gama de pessoas. A gente quer a vacinação para todos, mas a partir de um estudo de quem é prioritário. Eu queria que fosse para eles também, mas eu não entendo que tenha uma necessidade real, porque não tem estudos e nem números. Muito bem, olha, o Ministério Público recomenda à Prefeitura de Dracena a regressão da cidade para a fase vermelha por alta de casos de Covid-19. O documento foi enviado esta semana ao prefeito André Lemos, do Patriota. O Poder Executivo informou que o assunto vai ser tratado em reunião do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Nova Alta Paulista. Está rodando pelo WhatsApp
uma reportagem de até um colega nosso, né? Mostrando na frente do hospital a situação caótica no município de Dracena. Vamos lá, Aline Scarelli. É caótico. A notícia vem de mais ou menos 2 semanas que Dracena vem enfrentando colapso na saúde, né? E assim, existe uma divergência entre as pessoas da cidade sobre partir para a fase vermelha. Agora, com a recomendação do Ministério Público, isso tem que ser visto com mais reflexão, porque nós não estamos só discutindo falta de leitos, nós estamos dizendo que não tem, né? Então, assim, os dados mostram que é real a necessidade de voltar para a fase vermelha. E a função do Ministério Público é cuidar disso, ser uma orientação para a prefeitura, eles vão se reunir, mas assim, é urgente. E nós estamos falando o quê? Abre comércio, fecha comércio, é vida. E olha o que a gente veio coletando nos últimos dias com relação ao feriado de carnaval, que na verdade não teve, mas o final de semana, de aglomerações. Então, o pessoal não está usando máscara, né? O pessoal está aglomerando. Qual é a repercussão? Colapso no sistema de saúde. Dracena está coletando os frutos e a gente não deseja mais mortes. Então, vamos Muito bem. recomendar a fase vermelha. Ô, Fernando Gesse, olha, os representantes do Ministério Público Estadual relataram no documento que no mês de janeiro, durante todo o mês, foram registrados na cidade 510 casos de Covid-19. Somente nos primeiros 15 dias agora de fevereiro foram registrados 463 casos da doença. O que nós estamos percebendo é o seguinte: o índice de contaminação está aumentando. Existe aí uma análise que, para nós que estamos acompanhando constantemente, eu principalmente também, porque venho acompanhando os números aí, inclusive do Brasil e de outros países, a quantidade de pessoas contaminadas, ela vem diminuindo o prazo e aumentando a quantidade. Ou seja, no começo nós demoramos 3 meses para termos 200 contaminados. 1 mês, 200 contaminados. 15 dias, 200 contaminados. O que é que está acontecendo? Hoje, mais uma vez, foi flagrado uma festa lá em São Paulo, onde tinham mais de 800 pessoas. Ou seja, a sociedade ou parte da sociedade não está nem aí. O que ir para agravar mais ainda essa inseminação, esse problema agora com relação às novas variantes do vírus, que são mais contagiosas. Ou seja, nós vamos precisar de mais hospitais, de mais leitos, de mais UTI. Hoje mesmo tivemos aí a esposa de um amigo nosso internado na UTI. Agora, cadê o nosso hospital de campanha? Cadê os nossos que poderiam ter colocado aqui para desagravar um pouco mais o problema? Nós não vemos nada disso. Ou seja, nós só estamos vendo os hospitais lotando e nada sendo feito. E aí, como é que fica? Essa é a pergunta que eu faço para o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, que, ao meu ver, ontem já deu uma notícia complicada que eles assumiram que erraram e muito em alguns pontos. Vamos ver onde é que isso vai dar. Muito bem, atenção para essa notícia aqui, ó. O presidente do Partido Social Liberal, PSL, o deputado Luciano Bivar, afirmou essa semana que a Executiva Nacional da Legenda está tomando todas as medidas cabíveis para a expulsão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que foi preso na noite de terça-feira em sua casa em Petrópolis, no Rio de Janeiro, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A prisão foi decretada depois que Silveira publicou um vídeo em suas redes sociais fazendo ataques, xingando e proferindo palavrões aos ministros do Supremo Tribunal Federal e, em especial, ao ministro Edson Fachin, que criticou a interferência de militares no judiciário. Ontem, houve a confirmação, por unanimidade, para manter a prisão do Daniel Silveira. Agora cabe à Câmara dos Deputados tomar as providências. Vamos lá, então, com o comentário de Aline Scarelli. Então, o partido PSL, né, comandado pelo tal do Luciano Bivar, que também, vamos dizer, desse partido, como ele vem lidando com as coisas dele ultimamente, né? A gente sabe que o Luciano Bivar é alvo de investigação das candidaturas laranjas com mulheres, né? Já teve fala misógina também com relação às mulheres. A notícia fala que ele repudia os ataques e analisa a expulsão. Nada mais correto, né? Vamos falar a verdade. Temos também outros relatos de deputados do mesmo partido que se colocaram ativamente no Brasil como um partido de direita, conservador, liberal, anticorrupção. Nós tivemos notícias de
deputado lá no Sul que praticava corrupção, né, está sendo investigado. E agora essa questão do Daniel Silveira é aquela que a gente já vem falando nos outras participações aqui. Eu disse aqui sobre ataques ao STF, ataques ao Estado Democrático de Direito, o AI-5. Então, é só o que o presidente do partido busca, ele tem como missão é de extirpar pessoas como ele. E a conduta do Daniel ela é muito perigosa com relação ao nosso país, porque não é de hoje que ele pratica esses aviltamentos. Então, abre a possibilidade de inquérito, de investigação e extirpa quem está ceifando aí esse partido. Muito bem. Fernando Gess, como é que você vê essa situação do deputado que foi preso, né? Olha, ontem a PGR apresentou denúncia contra ele também. A minha análise sobre isso é muito clara. É mais fácil nós acharmos quem está certo do que quem está errado. Ao meu entendimento, todo mundo ali está errado. O deputado está errado, o ministro está errado, a Polícia Federal está errada. Eu vou explicar por quê. Primeiro, nós temos um problema muito grave ali com o STF com relação à apresentação da denúncia e à prisão. Ou seja, o STF vai ser quem vai presidir o inquérito, julgar, sentenciar, condenar, vai fazer tudo. Então está errado, eles não poderiam fazer isso. O deputado em si, esse aí eu não vou nem falar nada, porque não sei como uma pessoa que é eleita pode proferir esse tipo de coisa. Ele quebra ali com a decência, tem várias outras maneiras de nós atacarmos aí, ou não atacarmos, vamos dizer assim, mas criticarmos o STF por algumas condutas que eles tenham, e não é dessa forma. Ou seja, e é tudo errado. Aí começou, por que começou isso aí? Pelo Exército, que também está errado. Ou seja, o Exército não tem que se meter em política. Isso não pode acontecer. Nós temos outros países que fazem e com que o Exército tenha lá o seu canto certinho. Agora, infelizmente, ali está todo mundo errado, né? Uma bagunça geral. Muito bem. Na minha opinião, acho que a gente vai voltar daqui a pouquinho no debate sobre esse assunto. Talvez sim, talvez não. Depende dos nossos comentaristas. Mas vamos lá para a última informação. Olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, promete uma solução para os preços dos combustíveis. O presidente espera que, pelo avanço do projeto enviado na última sexta-feira ao Congresso Nacional, que estabelece uma alíquota uniforme do ICMS, que dê um jeito na coisa. O texto coloca, melhor dizendo, que o imposto caberá ao estado de destino e não irá variar mais em razão do preço do combustível ou das mudanças de câmbio. Vamos lá para o comentário de Aline Scarelli. São 4 altas somente neste ano, né, pessoal? E como que a gente lida com isso se estamos beirando a gasolina a R$5 e essa questão do combustível tão alto foi motivo de muitos protestos no passado, de adesivos contra a presidenta Dilma, né? Teve muita panelaço, teve passeata na rua, as pessoas se indignavam e agora tem a promessa do presidente de diminuir de apresentar uma solução para reduzir o combustível, né? E aí ele teve lá uma fala semana passada sobre intermediar ali uma mudança no ICMS, que também não vai dar certo. A gente já viu que essa competência do governo estadual, dos governos estaduais, né? Agora, o que acontece, né? Especialistas estão dizendo que as altas, elas vão continuar. Então, eu quero ver se essa promessa dele vai ser eficaz, porque o que o analista diz é o seguinte, ó, deve vir mais altas de preço dos combustíveis, porque os valores praticados pela Petrobras no mercado interno seguem baixa do mercado internacional. Então, eu estou bem curiosa para saber se essa promessa vai ser cumprida, já que a expectativa é de que vai ter mais aumentos. Então, eu estou pagando para ver, pessoal. Fernando Gessi, a Aline está pagando mais caro para ver. Vamos lá. Fernando Gessi, a sua opinião. Olha, o que aconteceu foi o seguinte. Antes da pandemia, a gasolina aqui, pelo menos na cidade ou na nossa região, custava em torno de R$ 4,68. Ela baixou ali para perto de R$ 3,90, R$ 3,85, e agora, novamente, ela chegou aos R$ 4,68 que estava lá antes da pandemia. É lógico que a situação hoje é muito mais complicada do termo econômico, financeiro e social. O que deve ser feito? A iniciativa do presidente ela é muito louvável. Contudo,
para quem entende da parte de tributação, sabe que nós temos impostos federais e impostos estaduais. Nós vamos mexer no imposto estadual. Deveríamos mexer também no imposto federal. E o que pode ser feito para regulamentar isso aí? O governador adora que aumente a gasolina. Pelos governadores, a gasolina poderia custar R$10, porque eles pagam, né? Recebem ICMS proporcional. A ideia seria criar um valor, um preço base, né? Que a gente chama uma base de cálculo fixa, já determinada, e o imposto é cobrado sobre a base de cálculo do produto. E depois aumenta, o que quer que seja, o posto, quer ganhar mais ou ganhar menos, mas não importa, pelo menos o imposto ficaria igual para todo mundo, e não do jeito que está. Do jeito que a coisa está andando, daqui a pouco nem de carro nós vamos andar mais. Muito bem, nós inauguramos aqui no nosso jornal, o primeiro dia que nós ficamos, vamos dizer assim, de forma independente, depois da saída da rádio. Bom, nós inauguramos o debate para o final. Das notícias que nós falamos, se algum dos nossos comentaristas tem algum detalhe para fazer sobre um comentário de um ou de outro. Eu vou abrir a palavra para a Aline Scarelli primeiro, para ver se ela tem alguma coisa para dizer sobre algum comentário do Fernando Gessi. Na verdade, muito do que o Gessi falou hoje, eu tô alinhado, porque assim, a gente está surpreso com a questão do Daniel, a questão do combustível nos afeta, a questão da Covid nos afeta a mim pessoalmente, a mim pensando no coletivo, né? Mas o que está muito gritante, muito assim, necessidade de falar é que as pessoas talvez não consigam acompanhar essas redes sociais, o que o Daniel Silveira andou fazendo, né? Mas assim, quem que é o tal do Daniel Silveira? É bom a gente falar, porque ele está se fazendo de vítima, né? Quem parar para assistir esse vídeo dele, a gente se alarma. Ele é o cara que apresentou atestado falso na polícia enquanto ele era militar. Ele foi o cara que rasgou a placa da Marielle, uma placa em homenagem à morte, homenagem à morte, não, homenagem à memória, desculpa, gente, porque ela foi morta no mandato, né? Ultimamente ele vem sendo investigado, na verdade ele está sendo investigado pelos inquéritos da fake news e também por disparo em massa nas eleições. Foi eleito por esse discurso de ódio, o STF é as dores do mundo, trata os ministros como se eles fossem um ninguém e tá incorreto. Então, assim, quem pratica o fim do STF? E ele é mal... E por que o Luciano Bivar, do PSL, e outros congressistas não estão, assim, passando pano para ele? Porque ele também já se colocou contra o Congresso. Então, ele é contra o que é legalidade, contra o STF, contra o Congresso. Ele prega uma anarquia. Então, assim, vamos olhar bem, gente, quem tem discurso de fim das instituições. É sobre essas pessoas que a gente jamais poderia eleger e jamais ouvir, porque elas disseminam a polarização. Isso não é bom pra gente. De novo, eu tô falando isso, já é a segunda vez. Muito bem, vamos lá, Fernando Gessi. Olha, veja bem, eu não milito para ninguém. Eu não me apoio em ninguém. As minhas opiniões são formadas com base no meu conhecimento. Não aliso as coisas erradas de ninguém. Olha, o que nós tivemos ano passado, em 2018, foi a eleição de muita porcaria para esse Congresso. Sempre falei isso, não vou voltar nenhuma das minhas palavras. E esse rapaz, ele, tanto quanto outros, extrapolam um pouco o direito. Nós vivemos aqui no Brasil, para quem não sabe, um Estado democrático de direito. O detalhe do direito não é de você ter direito, não. É de você ser regido por leis. Nós temos leis, nós temos trâmites, regimentos, portarias, normativas que regem isso aqui. Isso aqui não é uma bagunça, não. Ninguém pode chegar por aí e sair metendo pau em todo mundo. Ou seja, a liberdade de expressão é balizada, ela tem limites. A partir do momento que você começa a ofender uma instituição, agora, o STF, eu sou um dos grandes críticos do STF. Tem algumas determinações ali que são absurdas. Tem alguns ministros que na minha casa não estariam nem limpando o chão. Tá? Agora, infelizmente, essa é a grande verdade. E cabe aqui lembrar que ninguém ali está ali por mérito, não, tá? Aquilo ali é indicação. Eu sou contra aquilo ali. Por mim, as pessoas seriam juiz, acabava com esse negócio de quinto constitucional, de colocar daqui, de aqui, de lá. Todo mundo juiz de carreira. Pegava 10 anos da última para acabar o seu trabalho e colocava lá no STF. Esse negócio de 75 anos também é outro absurdo. 65 anos tá bom demais. Que passa de 65, começa a balançar o tique e o teco e dá essas resoluções absurdas que nós temos aí. Mas reforço aqui, todo mundo errado, todo mundo. STF, o deputado, a Polícia Federal, o Exército, todo mundo errado. Está cada um começando a entrar no quadrado do outro e isso aí não é bom para o Brasil, não. Olha, Fernando Gessi, Aline Scarelli, vocês que nos acompanham aqui no jornal,
Acho que o Fernando vai ter problema com o pai dele, hein? Que tem mais de 65 anos, com toda certeza. Não tá balançando o tic-teco dele, eu sei que tá indo muito bem. Bom, gente, um grande abraço para todo mundo. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos na manhã com mais um jornal. Obrigado ao Fernando Gessi, Aline Scarelli, Adolfo Padilha, vocês que nos acompanham sempre. Valeu e até o nosso próximo encontro.